Olá, casais. Bem-vindos a mais um devocional. Bem-vindos também. Vocês sejam todos bem-vindos. Eu sou o Robert da Sônia Eu sou a Sônia do Robert. e somos Bem casados. casados. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais um devocional para nós que somos casados, né? Então, se você já é casado, se você está num casamento, então eu quero te convidar. Primeira coisa, já comece então a curtir esse vídeo, compartilhar. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no nosso canal, para esses conteúdos. Mas eu quero que você assista todo esse vídeo. Só no final, então, você vai considerar se vale a pena curtir ou não tudo aquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação que cura e conecta o casal. Eu já quero começar perguntando para você, quantas paredes já se levantaram entre vocês por palavras não ditas e até o pior, ditas na hora errada e do jeito errado? Meu Deus. Quantas palavras vocês falaram um para o outro? E isso serviu de uma grande parede que foi bem difícil de depois contornar. Verdade. É exatamente sobre isso que nós vamos falar e eu quero que você já comece então a anotar tudo aquilo que a gente vai falar. A nossa palavra aqui é direta e eu quero muito que você fique conosco até o final, porque no final você não pode perder a oração que eu e a minha esposa vamos fazer por você e pelo seu casamento. É verdade. Tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa, Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa é a base que a gente vai falar sobre este assunto. Então, a comunicação que cura e conecta o casal. Para vocês dois, a nossa recomendação é, primeira coisa, vocês precisam entender que há uma ponte entre dois corações. É você e o seu cônjuge. É você, marido, e você, esposa. Como que isso acontece? Deus poderia ter nos criado como ilhas, como, por exemplo, eu viver do meu mundo, você viver no seu mundo. Isso sem problemas. Deus poderia ter feito isso. Mas Ele nos fez para nos relacionar. Veja só, Deus nos fez seres relacionais. Amém. Eu preciso me relacionar com alguém. Entendeu? Nós precisamos viver num relacionamento. Por isso que Ele nos fez. Para um e para o outro. Só arrumar bem aqui o seu microfone para o seu cabelo não ficar aí. Às vezes fica dando interferência Tá, na hora obrigada. lá, tá bom? Voltando aqui, quando eu entendo isso, que o Senhor não nos fez como ilhas para viverem isolados, eu preciso entender então que eu preciso de alguém para que eu possa me relacionar. E no casamento, a comunicação é a tábua de salvação, que faz o quê? Que impede que os corações naufraguem em silêncio. É verdade. Nós temos um testemunho forte sobre isso, porque durante muito tempo da minha vida eu vivia nesse naufrágio em silêncio, né? Esse isolamento. Esse isolamento, né? Que não me levou a nada, só para perder o tempo. Verdade. Praticamente anos perdendo tempo em vez de estar aproveitando a vida a dois ali, né? Na intimidade, enfim, usufruindo de tanta coisa, Curtindo, né, amor? curtindo, a gente acabou então que perdendo, né? Muitos dias, muitas horas, perdendo muito tempo juntos. Então, quantas paredes já se levantaram entre vocês? A nossa pergunta aqui é exatamente essa. Quantas vezes vocês deixaram de falar algo um para o outro? É verdade. Ou até mesmo deixaram que esse silêncio fizesse um muro intransponível, capaz de dividir vocês, separar vocês, até mesmo na hora de dormir? Misericórdia. Eu quero até aprofundar mais. Quantas vezes vocês já dormiram sem se conversarem? Quantas vezes vocês dormiram sem falar um com o outro? Então, preste bastante atenção. Eu já ouvi dizer de casais que dormem até separados, em outros quartos. Ixi, será que isso acontece? É forte. Já ouvi Mas eu falar acredito sobre que quem esse está assunto. assistindo agora com a gente aqui não está passando por esse tipo de coisa, porque está aprendendo agora, Amém. né? Em nome de Jesus. Então, veja só. Então, quantas paredes têm se levantado entre vocês por palavras não ditas, ou até pior, por aquelas que vocês falaram na hora errada e do jeito errado? É verdade. Muitas vezes
Eu até penso o seguinte, tem muitas pessoas que querem muito conversar ou até mesmo abrir o coração, porém, não escolhem palavras certas. Muitas vezes não se comunica de forma adequada, não se comunica, por exemplo, de uma forma assertiva, eu acho. Olha, gente, Né? muitas das vezes a comunicação ela é muito séria, porque de acordo o tom que você fala, o tom da voz, a altura da voz, tudo isso é comunicação. Diz se você está estressado ou se você está calmo, sereno, tranquilo. Exatamente. Então, a Bíblia não diz se vocês falharão na comunicação, mas ensina como consertar. Fale com doçura, ouça com paciência, conforme Tiago 1,19. Então, o mesmo Deus que acalmou a tempestade no mar pode acalmar a tempestade na sua casa. Oh, glória. Mas ele precisa de suas palavras como um instrumento. Preste atenção aqui, porque as palavras elas têm poder. Já viu essa expressão? Sim. Palavras geram uma atmosfera espiritual. Por exemplo, a palavra que eu falo para minha esposa, dependendo da palavra que eu falar para ela, ou para a minha família, para os meus filhos, no mundo espiritual isso vai gerar um ambiente, uma atmosfera, uma energia. E essa energia ela é capaz de elevar ou de diminuir a pessoa, as emoções, né? Vamos dizer assim, o ânimo, entendeu? Isso é o que é o perigoso. Então, veja o que acontece. Depois eu quero que vocês leiam Provérbios 15:1, Tiago 1:19 e Efésios 4:29, que é a leitura deste devocional aqui, a leitura bíblica, tá? Então vamos para a nossa frase do dia. Palavras bem escolhidas não evitam só brigas. Elas constroem pontes onde o amor circula livremente. Olha, gente, Perfeito. que poderoso. Vamos repetir? Palavras bem escolhidas não evitam só brigas. Elas constroem pontes onde o amor circula livremente. Vamos lá? Para a esposa, palavras que curam. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, de nós mulheres, de nós esposas, mas apenas a que for útil para edificar. Em Efésios 4:29 fala sobre isso. Mulher de Deus, sua boca tem o poder de ferir ou de curar, de acender brigas ou de apaziguar os corações. Nos momentos de tensão, você tem sido ponte ou você tem sido muro? Eita, que reflexiva, hein, mulheres? Vamos lá? Temos um exercício prático. Vamos substituir você sempre por eu me sinto. Você sempre fala assim comigo, amor? Não. Eu me sinto assim quando você fala, amor. Muda, entendeu, meninas? Boa dica. Antes de dormir, abençoe seu marido com uma palavra de afirmação. Boa. Exemplo: Deus me deu você por um motivo lindo. Muito bom. Que tal? Legal, gostei. O esposo ouve uma palavra de afirmação da esposa antes de dormir. Como é forte. Uma palavra sua pode ser um abraço para ele. Ele não pediu, mas ele precisava. Legal. Forte, né, amor? Gostei. Muito bom. Olha, eu digo para vocês, mulheres, né, esposas, se vocês seguirem o que está aqui, muita coisa vai mudar. Até porque eu achei interessante, porque aqui fala que a gente precisa substituir a forma de você se expressar, né? Por exemplo, você sempre fala dessa forma comigo. Ao invés disso, você pode falar, eu me sinto triste, Assim, ou eu me sinto com uma autoestima para baixo quando você fala dessa forma comigo. É diferente porque o modo de você falar muda completamente o entendimento. Muda. Entendeu? Muito bom. E eu até costumo falar, mulheres, olha, é bem reflexivo.
que a mulher é o termômetro da casa. Sabe por quê? Porque de acordo é o jeito que você se posiciona no dia, seu esposo, sua família, seus filhos, todo mundo se altera se o seu termômetro estiver alto ou se tiver uma apaziguadora de situação, se tiver carinhosa, entendeu? Eu costumo dizer para as mulheres que nós, como mulheres, somos o termômetro. Então, nós precisamos ter uma sabedoria grande no Senhor, tá bom? Porque ninguém me falou isso, eu descobri sozinha. Porque de acordo é o seu comportamento, toda a sua casa muda a atmosfera do dia. Se você estiver animada, se você estiver triste, se você estiver alterada, tudo ali ao seu redor vai conectar a sua energia, tá bom? Então, meninas, vamos aprender a ser mulheres segundo o coração de Deus, mulheres sábias, entendendo que o poder está em nossa língua. Nós temos poder para curar, também poder para ferir. Então, vamos observar bem sobre esse assunto. Muito boa dica. Agora a dica é para os maridos. Marido, ouvir também é liderar. Você, quando ouve, você está demonstrando também a sua maturidade, o entendimento que você tem sobre a sua esposa. E olha que interessante, quando a gente fala neste assunto, é um assunto que encanta a gente. Por quê? É uma harmonia. Na verdade, é uma sintonia. Observe como é tocado um instrumento, por exemplo, um violão. O violão tem 6 cordas. Cada corda tem um tom. E quando você faz uma nota musical, são nas 6 cordas e cada uma tem um som diferente. Quando você faz a nota certa, sai um tom diferente. Verdade. É como se fosse o casamento. Da forma que você, não vou falar toca, mas a forma que você lida, né, com as situações, com entendimento, com sabedoria, com forma de falar, de amar, de sentir, de se expressar, isso vai gerar uma sintonia. Verdade. E essa sintonia vai se tornar uma melodia. Veja só que interessante. Então, o ouvir, marido, também é liderar. Tiago 1,19 fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, o que está falando a palavra aqui é: eu preciso estar pronto para ouvir. E o ouvir é a sua esposa. Às vezes a gente não quer ouvir. É perca de tempo ficar ouvindo. Às vezes a gente pensa aí. Muitas vezes você está num dia tão cheio de coisas. Então, não fica apenas assim, indiferente. Se você está acarretado, se você está ocupado, se você está com um momento difícil ali que não pode ouvir, então seja sábio e fale: amor, vamos conversar daqui a alguns minutos sobre isso, que aí eu dedico totalmente a minha atenção para você. É uma questão de sabedoria. Porque quando você para entender sobre isso, você não fica indiferente, mas você vai preparar um melhor momento para vocês conversarem sobre o assunto. Meu marido, deixa eu falar bem que uma coisa que eu me lembrei, assim que eu conheci ele, quando a gente namorava ainda. Eu era sempre assim, mais agitada, agoniada, né? Quando ele me falava algo, ou quando eu estava chateada, eu queria partir para cima e conversar imediatamente aquilo e resolver. Aí eu aprendi. Não, amor. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui depois, Olha, quando a tá gente vendo? tiver mais calmo. Aí passava um dia, 2 dias, aí sim nós ia conversar o assunto. É uma questão de perfil, tá? É uma identidade e também é uma questão até de personalidade. A minha e a dela é diferente. Talvez você vai Totalmente. entender mais sobre isso, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa questão de personalidade. Não é nem Temperamento. É mais a questão temperamental, né? Que a gente fala. Então, é interessante, depois que a gente descobriu isso, a gente também se comunicou melhor. Aí é a hora que a gente usa sabedoria, quando a gente aprende, né? Não, tudo bem, eu não preciso resolver isso agora. Todo mundo com sangue quente. Vamos resolver depois, quando Exatamente. tiver tudo calmo. Então, homem de Deus, dica para você: sua esposa não precisa Sua esposa não precisa de um resolvedor de problemas 24 horas por dia.
Não precisa. Ela precisa que você esteja presente no dia, presente nos momentos que ela precisar de você, ou querer que você ouça, querer que você dê atenção, tempo de qualidade, enfim. Então, preste bastante atenção e já faça aqui uma anotação para você. Coloque esta dica guardada para que você possa usar. Ela precisa de você presente no dia dela, na vida dela, nas emoções dela. Quando você interrompe isso, você vai minimizar o quê? Esse sentimento e vai reagir nessa defensiva. Ela vai ficar na defensiva, ela vai ficar ali, numa expectativa negativa. Ela vai se sentir assim, eu não estou segura aqui nesse ambiente. Então isso acaba afastando vocês um do outro, tá bom? Então o desafio aqui para você, marido, é o quê? Na próxima conversa você deve repetir o quê? Então você está se sentindo assim? Então reafirma aquilo que ela está falando. Se ela está falando que está se sentindo dessa forma, você vai devolver a palavra para ela e falar, então você está se sentindo assim? Então você para investigar e ouvir o motivo, a razão, a raiz daquele sentimento para você ajudá-la e apoiá-la. Ok? Então, uma palavra aqui para você guardar também nesse dia de hoje. Tenho ouvido para entender ou só para responder? Então, a gente precisa também ouvir para entender a situação. Tá bom? Para aprofundar, eu quero que vocês anotem duas coisas. Primeira, qual foi a última vez que uma palavra minha trouxe cura ao meu cônjuge? Qual foi a última vez que uma palavra que eu disse trouxe cura para ela? Então, você, marido, você, esposa, tem esse poder de levar uma palavra que ela pode curar, sim. Porque o nosso tema de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, é falar sobre a comunicação que cura. Ok? A segunda coisa que eu quero que você anote é para vocês ler juntos Provérbios 18, 21. E conversem sobre o poder da língua. O poder da língua. É forte. Será que vocês estão sabendo dominar? Colocar ela no devido lugar? Reflita sobre isso. E agora eu quero partir para o final e não sair daqui que nós vamos orar por você. Mas antes, prática de hoje. Eu quero que vocês parem 5 segundos antes de responder e respire e pergunte. Isso vai edificar ou isso vai ferir o meu cônjuge? Que reflexivo, né, amor? Ok? Vocês vão trocar frases. Escrever 3 qualidades que admiram um no outro. É o desafio de hoje para você, marido, e para você, esposa. Tá bom? E depois vocês vão orar juntos, pedindo a Deus para ajudar vocês a ser rápidos para ouvir, mas um pouquinho lento, né, para falar. Ok? Agora eu quero que você pare um pouquinho, porque nós vamos orar por você. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, aqui nos comentários, eu quero que você faça esse pedido de oração. Nós vamos orar por você agora. Tá? A oração é a chave para que o Senhor possa continuar trazendo essa transformação nos nossos corações. Diariamente nós estamos passando por transformações. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Senhor, ensina-nos a falar como o Senhor nos ensinou. Que nossas palavras sejam como bálsamo, Senhor, na nossa língua, na vida do nosso cônjuge, cheia de graça, cheia de verdade, cheia de amor. Destrói o orgulho que nos impede de pedir perdão, Senhor, de relutar contra aquilo que o Senhor já mesmo falou, que precisamos perdoar uns aos outros. E nos enche da tua mansidão. Nos ajuda, Senhor, a usar palavras temperadas, a temperar, meu Deus, ela com o teu Espírito. Amém. Pai, que o Senhor possa olhar para o nosso casamento. Senhor, eu quero apresentar cada marido nessa noite. Sim, meu Pai. Cada marido, Senhor, nesse dia. Cada marido, Senhor, nessa madrugada, independentemente da hora que ele estiver ouvindo esta mensagem. Sim. Que o Senhor possa ir de encontro a esta família, este casal. Meu Deus, eu posso ver, meu Pai, que tem muitos casais que estão distantes um do outro, que não conseguem conversar mais, que deixaram, meu Deus, de se comunicarem, que não param para ouvir um ao outro, que não entendem a linguagem de amor um do outro. Eu quero te pedir que o Senhor venha renovar a comunicação deste casal. Renova, Senhor, como antes.
para que eles possam caminhar num só caminho, num só sentido. E eu te peço, restaura o coração do marido, restaura o coração da esposa, para que ambos estejam, Senhor, firmes na tua presença. E nós oramos para repreender todo mal, repreendemos de todo e qualquer que seja o lar, meu Deus, toda a artimanha de Satanás, toda e qualquer as investidas, Pai, do adversário contra estas famílias. E nós declaramos abençoados em nome de Jesus. Pai, neste momento eu te apresento, Pai, cada esposa, cada mulher, Pai, que está vendo este vídeo, ouvindo este devocional. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, a tua sabedoria na vida das mulheres. Pai, que elas venham ser aguçadas o sentimento, meu Pai, que ela tem em Ti. Meu Pai, venha curar o coração das mulheres. Venha trazer, Jesus, transformação. Venha trazer aguçar essa sensibilidade no Teu Espírito Santo. Pai, dê sabedoria a essas mulheres ao comunicar, ao conversar, ao falar com a sua casa, ao conversar com o seu esposo, com seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós neutralizamos através do poder que há no Teu nome, através da Tua palavra, todo o mal. E venha dar sabedoria e estratégia, Senhor, para estas mulheres. Em nome de Jesus, nós impetramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada mulher e sobre a vida de cada casal. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se você não viu o devocional de ontem, eu quero que você volte aqui. Vou deixar o card aqui em cima, para você voltar e assistir o de ontem, que está imperdível, tá bom? Deus abençoe sua vida, nos encontramos aqui amanhã e eu espero por você. Já deixa aqui o seu pedido de oração, deixa aqui o seu pedido para a gente orar por você. Deus abençoe sua vida, nos veremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça, gente, de compartilhar. Compartilhe. Tem muitas pessoas precisando de uma dica. Se inscreva também. Uma direção. E através de você que Deus, o Espírito Santo, está te usando para você abençoar outras pessoas que estão precisando só desse despertar. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.